Hoje a gente vai mergulhar fundo em Gênesis 16, e essa é uma das histórias mais humanas e até dolorosas de toda a Bíblia. É uma história sobre as consequências da nossa pressa, mas principalmente sobre um Deus que se revela nos lugares mais improváveis. Pois é, essa é a grande pergunta que Gênesis 16 joga no nosso colo. É uma pergunta sobre fé, sobre o tempo de Deus e sobre a nossa mania de querer ter o controle. Uma pergunta que, vamos ser sinceros, todo mundo já se fez um dia num momento de desespero ou de impaciência. É exatamente isso. A gente está falando de uma decisão que, na hora, parecia fazer todo sentido, mas que abriu uma ferida familiar, histórica, que ecoa por milênios. E é bem no meio dessa dor toda que a gente encontra uma das revelações mais lindas sobre quem Deus é. Vamos começar essa jornada? Então, esse aqui é o nosso mapa de hoje. Vamos entender o contexto da promessa e da pressa, acompanhar a fuga para o deserto, ouvir o que grandes vozes da história disseram sobre isso, descobrir o Deus que nos vê, ligar tudo isso a Cristo e, claro, tirar lições práticas para o nosso próprio deserto. Bom, para a gente entender Gênesis 16, a gente precisa voltar um pouquinho. Lembrem, Deus tinha prometido a Abrão um filho, uma descendência gigantesca, incontável. Só que os anos foram passando. Uma década de silêncio, de espera. A promessa parecia cada vez mais longe e a tensão ali, na tenda de Abrão e Sarai, só crescia. E é aqui que o drama todo começa. Sarai, movida pelo desespero, cansada de esperar, bola um plano. Um plano que, para a cultura da época, era até aceitável, mas que espiritualmente era uma bomba relógio. Ela decide dar uma ajudinha para Deus, usando a serva dela, a egípcia Agar, como um atalho para a promessa se cumprir. E essa decisão vai mudar tudo. E como acontece com todo o atalho que a gente pega por falta de fé, esse caminho também levou a um lugar seco, um lugar árido. A solução que parecia tão inteligente, tão humana, rapidamente vira um pesadelo de dor, de desprezo e, por fim, de fuga. A história se desenrola como uma verdadeira tragédia, em cenas. Primeiro, a decisão de Sarai, um plano nascido do cansaço. Depois, a gente vê a passividade de Abrão. Ele simplesmente concorda. Ouve a voz da impaciência em vez de buscar a voz de Deus. E a consequência vem rápido. Agar engravida. E o orgulho entra em cena, envenenando o ambiente da casa. O desprezo surge no olhar da serva. O ressentimento explode no coração da senhora. A reação de Sarai é brutal. Ela humilha, maltrata Agar com tanta força que a serva grávida não vê outra saída a não ser fugir. Fugir para o deserto, um lugar de morte. E é lá, no fundo do poço, na solidão mais absoluta, que o céu intervém. Perto de uma fonte de água, o anjo do Senhor a encontra. Sabe, essa história marcou tanto que ela ecoou por séculos. A tradição cristã nos ajuda a enxergar camadas mais profundas nesse drama. Vamos ouvir rapidinho o que alguns gigantes da fé viram aqui? Olha, para Calvino, a chave do problema aqui foi a fé incompleta de Abrão. Ele acreditava na promessa sim, mas não acreditava no tempo de Deus. E essa fé pela metade levou a uma obediência pela metade. Em vez de liderar com confiança, ele cedeu à pressão, mostrando pra gente que acreditar só em parte da promessa, no fundo, não é o suficiente. Já Agostinho, ele vê uma figura muito poderosa aqui. Para ele, Agar e seu filho Ismael são um símbolo de tudo aquilo que a gente tenta construir na nossa própria força com a nossa sabedoria. Já Isaac, o filho que viria depois, representa o que nasce puramente da graça. É um lembrete forte de que os resultados do nosso esforço nunca se comparam aos frutos que vêm da fé. Lutero, por sua vez, nos lembra da nossa própria fragilidade. Ele diz, olha, até os heróis da fé, como Abrão, tropeçam feio. E ele aponta algo muito atual. O plano de Sarai era normal para a cultura da época, mas nem por isso era o plano de Deus. É um baita alerta para a gente hoje. Nem tudo que a nossa cultura aplaude, Deus abençoa. E aí vem Spurgeon, com aquela frase que é um soco no estômago, né? Toda vez que a gente tenta ajudar a Deus, a gente cria um Ismael. Ou seja, uma consequência que a gente não planejou e que quase sempre traz um conflito que dura muito, mas muito mais do que a gente imaginava. Uma verdade dolorosa, mas necessária. E para fechar, Wesley joga uma luz de esperança nisso tudo. Ele nos lembra que, mesmo no meio da bagunça que o erro humano criou, a graça de Deus não vai embora. Deus não abandona Agar, que foi a maior vítima nesse plano todo.
Pelo contrário, ele a procura, ele ouve o sofrimento dela. Isso mostra um Deus cuja misericórdia é infinitamente maior que os nossos erros. E essa intervenção de Deus no deserto nos leva a um momento que é, único em toda a Bíblia. Uma curiosidade que, na verdade, é o coração dessa história toda. Parem e pensem no poder disso. A primeira pessoa em toda a Bíblia a dar um nome a Deus. Não é um patriarca como Abrão. Não é um sacerdote num templo. É uma mulher, uma estrangeira, uma escrava, grávida e fugitiva no meio do nada. No momento em que ela era mais invisível para o mundo, ela descobre que é vista por Deus. E ela dá um nome para Deus a partir da sua dor, da sua experiência. El Roi, o Deus que me vê. Essa revelação lá em Gênesis é como uma flecha apontando para o futuro, apontando diretamente para Jesus. Porque o caráter desse Deus que vê se manifesta de forma perfeita e completa na pessoa de Cristo. É em Jesus que esse Deus que vê ganha um rosto, ganha um nome. Ele sempre olhou para quem a sociedade fingia não existir. Ele viu a mulher samaritana no poço com toda a sua história de rejeição. Ele viu o leproso que ninguém podia tocar. Ele viu o valor no gesto secreto, invisível, daquela viúva pobre. Assim como Deus encontrou Agar no deserto dela, Cristo vem nos encontrar no nosso exílio, na nossa solidão. Tá, e o que essa história de 4.000 anos atrás tem a ver com a gente? O que ela diz para nós hoje, nas nossas esperas, nos nossos desertos particulares? A história de Sarai e Abrão é um convite para a gente se olhar no espelho. Em qual área da vida a gente já cansou de esperar e decidiu pegar um atalho, confiando mais na nossa própria estratégia do que na soberania e no tempo de Deus? E essa primeira reflexão leva a uma outra, talvez ainda mais difícil. Quais foram as consequências? Os conflitos duradouros? Os Ismaéis que a nossa impaciência acabou gerando na nossa vida ou na vida de outros? É um convite para a gente reconhecer, com humildade, os resultados das nossas tentativas de controlar o plano de Deus. No fim das contas, a grande lição é esta: a promessa de Deus se basta. Ela não precisa dos nossos improvisos desesperados, dos nossos planos B. A verdadeira fé não é não ter dúvidas. A verdadeira fé é ter a coragem de continuar confiando, mesmo quando Deus está em silêncio. Fé de verdade aprende a esperar. E para quem hoje se sente exatamente como Agar, esquecido, maltratado, invisível, talvez fugindo para um deserto emocional, espiritual, a mensagem é esta, e ela é cheia de esperança. No seu ponto mais baixo, no lugar mais solitário, existe um Deus que tem um nome, El Roi, o Deus que te vê. A sua dor não é invisível, a sua lágrima não é ignorada. Vamos levar isso a Ele em oração. Pai El Roi, Deus que nos vê, muito obrigado porque o Teu olhar nos alcança até nos desertos mais profundos da nossa alma. Perdoa a nossa pressa, Pai. Perdoa as vezes em que tentamos criar nossos próprios atalhos e acabamos machucando a nós e a outros. Ensina-nos a esperar pelas Tuas promessas. Cura as feridas causadas pelos Ismaéis que a nossa impaciência criou. E, por favor, nos dê os Teus olhos para a gente enxergar os invisíveis ao nosso redor, assim como o Senhor nos enxerga. Em nome de Jesus, amém. Se essa reflexão sobre o Deus que vê tocou seu coração, deixe a sua curtida aqui. Isso ajuda muito a gente a alcançar mais pessoas. E nós queremos muito saber qual parte da história de Agar, qual lição de Gênesis 16 mais falou com você. Deixe seu comentário aqui embaixo. E não se esqueça de compartilhar essa mensagem com alguém que talvez esteja precisando se lembrar de que não é invisível. Para a gente continuar essa conversa, participe do nosso grupo de estudos no WhatsApp. O link está aqui na descrição. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.